se tu não quer ser a menininha dos fósforos, só tem uma ação que tu precisa tomar, obrigatoriamente, que é qualquer pessoa que não apoia a tua arte e a tua vida não vale o teu tempo. Então essa é a grande ação. Se tu precisar implementar só uma coisa de todo esse capítulo, para de colocar o teu tempo em qualquer pessoa que não dê valor pro que é importante pra ti. Talvez Seja Isso é um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Eu, Bárbara Níquel e a Mariana Bandarra discutimos a cada episódio sobre um capítulo. Esse é sobre os contos Menininha dos Fósforos e Três Cabelos de Ouro, porque a gente decidiu dividir em duas partes o capítulo 10, que trata da vida criativa. Você não precisa ter lido o livro ou ter ouvido todos os episódios do podcast para entender esse episódio, mas pode ser mais útil ouvir pelo menos o anterior, em que nós falamos sobre o conto La Llorona. Nesse capítulo inteiro sobre a vida criativa, a doutora Clarissa nos explica que quando uma mulher não consegue criar ou não consegue se orgulhar do que ela cria, é porque algo não está bem. Nessa conversa, a gente fala do quanto é essencial ter pessoas ao nosso redor que nos apoiem, que nos aqueçam nessa jornada. Falamos sobre foco, sobre fantasias que nos impedem de avançar e também sobre a hora de parar. O cansaço não é opcional, ele faz parte do processo. Quando a gente entende o ciclo da vida criativa, o nosso jeito de criar muda. A gente muda. Eu e a Mari sempre falamos sobre o quanto a leitura coletiva desse livro é uma força poderosa. A gente criou um grupo fechado no Facebook para que mulheres como nós e como você possam trocar experiências e insights. O link está aqui na descrição desse episódio e a gente deixa o convite para que você venha com a gente nessa jornada e que traga as amigas também. Essas conversas transformam a gente. Mulheres que mudam juntas, mudam o mundo. É nisso que a gente acredita. E é por isso que eu, pelo menos, me emocionei muito, chorei de verdade quando a gente recebeu esse depoimento em áudio da Vicky, a Vitória Campelo. Oi, gurias. Aqui é a Vicky. Eu acabei de chegar da casa da minha mãe. A minha mãe tem sido uma pessoa para quem nos últimos tempos eu tenho encontrado um lugar de conforto e de aconchego muito diferente daquele lugar que mães geralmente ocupam, assim. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito diferente. Cheguei na casa dela hoje e disse pra ela que eu tinha que contar uma história que eu tava lendo num livro, a história da Vasalisa e da Baba Yaga. Porque quando eu cheguei na casa da minha mãe e vi uma árvore gigante que tem no pátio da casa dela, e é uma árvore toda com esse monte de pedras, assim, pedras lajotas, né, super civilizadas, colocadas por cima, eu me dei conta que a história que eu tinha lido há 2 dias atrás se falava muito da relação que eu tenho com a minha mãe, de como ela foi tão bem sucedida nesse papel maravilhoso, nessa função maravilhosa de me dar esse poder da intuição. E aí eu contei a história para ela. 2 segundos depois, uns minutos depois, eu comecei a me dar conta, assim, de que esse momento que eu tô vivendo com ela é um momento muito diferente do que dos outros, assim. A gente tem andado muito próxima em coisas muito internas de nós duas. A gente tem conseguido conversar e chegar em lugares muito especiais, como uma nova fase da nossa relação, como uma fase diferente, né? Um momento diferente que a gente está vivendo juntas. E na sequência disso aconteceu uma coisa muito incrível, que tinha 2 outras amigas dela na casa dela. E ela, muito empolgada com a história da Baba Yaga que eu tinha acabado de contar e da Vasalisa, e dizendo para ela quão grata que eu estava sendo por tudo aquilo que estava acontecendo, de eu estar lendo esse livro, enfim. Ela chamou as amigas dela para contar um pouco mais sobre a história. E nisso, obviamente, chegou a hora de eu contar sobre o podcast, né? E aconteceu uma coisa que talvez tenha sido uma das coisas mais felizes que aconteceram nesses últimos tempos, assim, em relação a essa relação com mulheres, assim. Era eu, minha mãe, as 2 amigas da minha mãe, uma delas que eu conheço há muito tempo, desde muito pequena, sentadas, ouvindo a introdução do Talvez Seja Isso, não é o capítulo número 0, né? A coisa mais linda que podia ter acontecido, assim. Foi muito, muito, muito especial. Sou muito grata
a tudo isso que está acontecendo. Esse podcast veio no lugar certo, na hora certa, e parece que vocês simplesmente canalizam tudo que precisa ser dito, e sinto toda a cura, assim, muita vibração maravilhosa, assim, vindo de vocês. Eu queria dizer isso. Um abraço e até. Nós somos muito, muito gratas a cada uma de vocês que nos ouve e que faz esse convite para as amigas, irmãs, primas, colegas, filhas, mães. E a Vicky ainda nos trouxe mais um presente. Ela é uma artista sensível e maravilhosa e se ofereceu para criar com a gente algumas páginas dos caderninhos do Talvez Seja Isso. Nesse projeto a gente também faz caderninhos, cada um com 20 páginas, que propõem reflexões e exercícios sobre cada um dos capítulos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A versão física é costurada à mão, bem artesanal mesmo, mas também tem a versão digital em PDF para você imprimir, montar do seu jeito, usar como quiser e presentear as amigas. Eles são a recompensa que a gente oferece para quem apoia esse projeto financeiramente. Se quiser nos apoiar e saber mais sobre os caderninhos, os links também estão aqui na descrição do episódio. Vicky, muito, muito obrigada por estar na nossa vida e trilhar esse caminho com a gente. Esse é o último episódio do ano. Nós estamos muito felizes com tudo que fizemos até aqui, orgulhosas do que criamos e maravilhadas com essa comunidade incrível de mulheres que é formada por cada uma de vocês que nos ouve e materializada no nosso grupo fechado do Facebook. E a gente quer deixar mais um convite. Com base nos ensinamentos da doutora Clarissa e em outras técnicas que são muito úteis para a gente, eu e a Mari criamos o Planejamento Selvagem. O Planejamento Selvagem te ajuda a criar o ano do seu jeito. É um programa focado no que você quer de verdade, com ferramentas para te dar clareza, manter o foco e ativar os seus objetivos usando os ciclos naturais ao seu favor. Se estiver ouvindo até o dia 28 de fevereiro e quiser saber mais, todas as informações estão no site ascriadoras.com.br. O nosso desejo para o seu ano novo é que você sinta de verdade a sua vida criativa fluir como um rio saudável de água bem limpa e forte. Que as suas criações, sejam quais forem, transbordem para o mundo, porque é disso que o mundo precisa. Dá para fazer o que você quer e você não precisa fazer tudo sozinho. Que bom que você está com a gente, que bom que você nos encontrou. A gente estava te esperando. O que aconteceu, Mari, no nosso último encontro para gravar episódios sobre o capítulo 10 do livro Mulheres que Correm com os Lobos? Aconteceu um evento sobrenatural que a gente ainda não entendeu por quê, mas a gente tinha que gravar de novo. A gravação se desmaterializou. Foi isso? Foi isso. A gente, durante a gravação, decidiu que dividiria em 2 partes. No entanto, por algum motivo, a segunda parte sabe-se lá para onde ela foi, porque ela não estava no gravador quando eu fui editar. Então, cá estamos numa segunda-feira de manhã, gravando a segunda parte, em que a gente vai conversar sobre as histórias da menininha com os fósforos e o fio de cabelo. Os 3 cabelos dourados. Os 3 cabelos dourados. E a gente tá continuando, então, essas instruções sobre a vida criativa que a doutora Clarissa nos compila ao redor das histórias. Aqui, o grande tema talvez seja o foco e a capacidade de restrição. Quando eu converso com pessoas sobre fazer coisas e quando eu penso nos meus próprios desafios, eu acho que o foco é o maior deles, que é se manter prestando atenção no que é importante, mesmo diante de todas as distrações, mesmo diante de todos os sorvetes de baunilha, mesmo diante de todas as pessoas que dizem que o que a gente faz não presta e que não vale a pena. E eu acho um desafio até pra gente, na verdade, se manter focada durante o período que a gente tá gravando isso. E não falar de outras coisas, e não trazer coisas que não tem nada a ver com o assunto.
Sim, especialmente porque tu é a pessoa que edita, né? E quando a gente se desvia, é tu que precisa escutar. Talvez vocês não percebam, porque, né? Não, acho que percebem, né? Porque eu deixo bastante coisa. Mas é uma coisa bem difícil. E na meditação, uma coisa que a gente aprende e que eu acho que se aplica é que o exercício é sempre voltar, né? Que eu acho que se aplica ao foco, que o foco Sim. não é um estado constante de atenção, mas é um estado de retorno constante àquilo que tu quer fazer. Então, esse alerta é tocar uma sirene sempre que a gente desvia e daí pensa, agora eu tenho que voltar, agora eu tenho que voltar, agora eu tenho que voltar. E isso não acaba nunca, pelo menos pra mim. Não, e é um músculo que vai ficando mais desenvolvido, porque o músculo de voltar de um, entre aspas, fracasso, né? Eu tava fazendo essa coisa. Aí veio alguma outra coisa e me interrompeu. Esse músculo que eu uso pra dizer, tudo bem que eu fui interrompida, eu vou continuar. A gente não tem oportunidades de praticar, de fortalecer ele muito frequentemente, que não dependem só da gente. Porque as mensagens da cultura têm uma ilusão cultural que a gente é meio que ensinado a acreditar, se a gente não desconstruir nada, que as coisas acontecem por um processo mágico. Que se uma pessoa faz uma coisa legal, é porque ela é especial e recebeu isso como um talento divino, e o esforço fica nos bastidores sempre. As histórias de todas as vezes que durante aquele processo que a gente quase desistiu, raramente vem à luz, né? Por isso que eu acho que são tão importantes as histórias de antes e durante. Porque a gente tem muito antes e depois. Sim. E quase não tem antes e durante. E o antes e durante é onde ficam os momentos de dúvida, a noite escura da alma, a dificuldade de ter foco. Vamos contar a história? Tu conta? Essa é a história da menininha dos fósforos, é a história de uma menininha órfã que era muito, muito pobre, tão pobre que o casaco dela era tão fino que chegava a ser transparente. Essa imagem do casaco tão fino que chegava a ser transparente realmente me deu uma angústia de quão pobre ela era. Porque o casaco era muito ralinho. Ela morava perto de uma floresta e ela queria vender fósforos. Não, ela não queria vender fósforos, né? Ela tinha aprendido que ela poderia comprar fósforos em um lugar e vender por um pouquinho mais, e ela ganharia um dinheiro, conseguiria comprar uma fatia de pão e voltar para o lugar onde ela dormia. Ela comprou os fósforos e saiu perambulando pelas ruas dessa aldeia, implorando que comprassem os fósforos, mas ninguém dava muita atenção para ela, ninguém estava nem aí para ela. E uma noite ela se sentou e pensou que talvez ela pudesse usar aqueles fósforos para acender uma fogueira para se aquecer, só que ela não tinha nada, lenha, não tinha coisas para criar uma fogueira, então ela resolveu acender um dos fósforos. Quando ela acendeu o primeiro fósforo, pareceu que todo o frio e toda a neve tinham desaparecido, e o que ela viu no lugar da neve foi uma sala muito bonita, com um fogão. Veio aquele quentinho do fogão que ela se imaginou se aconchegando perto desse fogão e se sentiu no paraíso. Mas de repente tudo isso desapareceu e ela estava de novo sentada na neve, tremendo de frio. Então ela acendeu um segundo fósforo. Nesse segundo fósforo, a luz pareceu iluminar a parede do edifício do lado onde ela estava, e foi como se essa parede ficasse transparente e ela visse uma mesa posta muito bonito com louça de porcelana branca e na travessa uma comida muito deliciosa que tinha acabado de ficar pronta e estava quentinha, era um banquete, e quando ela esticou a mão para alcançar esse banquete, essa miragem desapareceu. E ela estava lá de novo na neve, passando frio, mas agora os joelhos dela e os quadris não doíam mais tanto. Ela começou a sentir um formigamento e por isso ela acendeu o terceiro fósforo. E na chama do terceiro fósforo ela viu uma árvore de Natal muito bonita, e quando ela olhou para o alto dessa árvore, ela viu que essa árvore não parava de crescer, que se transformava nas estrelas do céu. E do nada apareceu a avó dela, que era muito carinhosa, delicada e fofa, e essa menina ficou muito feliz quando viu a avó.
E a avó levantou o avental, envolveu a criança e abraçou ela bem forte. E a menina se sentiu muito contente, mas a avó também começou a desaparecer. E a menina aí começou a acender fósforo atrás de fósforo para manter a avó consigo, cada vez mais, cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta. Mais uma história com um final terrível. Final de acorda. Final que, pelo que a gente tem visto, tem alguma coisa que a gente pode aprender com o que aconteceu com essa menina. E que bom que a gente tem as histórias para nos ensinarem. Que a gente não precisa repetir. Então, a primeira coisa, né, que a doutora Clarissa traz aqui pra gente, que eu já acho super poderosa, assim, é observar que essa menina tá num ambiente que ninguém tá dando bola pra ela, ninguém se importa com o que ela tem pra oferecer, e que às vezes a gente tá nessa situação em relação à nossa vida criativa, de estar num lugar que parece que nada do que a gente tem cresce, fertiliza, um ambiente muito inóspito, mas ela achou que aquele era o lugar dela e que era ali que ela tinha que vender fósforo, mesmo que ela estivesse olhando ao redor e ninguém estivesse comprando. Ela diz no final do primeiro parágrafo, depois da história: se isso aconteceu com você, pare de se resignar e saia. Então, o que aconteceu com a menina? Ela explica que ela estava com os instintos totalmente destruídos. Que se ela tivesse atenta aos seus instintos, ela teria percebido que essa situação, que não era acender um fósforo depois do outro, não seria salvação para ela, mas que ela deveria fazer alguma outra coisa, caminhar até outra cidade, se esconder numa carroça, se abrigar. A menina dos fósforos não conhece mais a mulher selvagem. Tem uma coisa importante também dos fósforos, que os fósforos são tudo que ela tem, né? Os fósforos são a energia criativa dela. E as pessoas da cidade não valorizam, e aí ela também não valoriza. E dissipa toda essa energia com coisas que não vão ajudar, que eu acho que essa é a superfície simbólica da... É como se ela não soubesse o que fazer com o que ela tem, assim, né? Tipo, eu acho que o que eu posso fazer é ficar acendendo fósforo depois do outro e não conseguisse nem enxergar além daquela situação e perceber: se eu não tenho gravetos, eu não vou conseguir fazer uma fogueira, então não adianta eu acender um fósforo aqui. Exatamente. A ideia de que não adianta nem procurar parece que tá com ela, né? Que ela já não tá com mais energia pra lutar pela própria vida. Dessa vez, ouvindo tu contar a história, eu pensei nessa ideia de quando a gente tem uma ideia, assim, já sei, vou vender fósforo nessa coisa. E a gente pensa, ou isso, ou nada. Essa é a minha única saída. Sim. Que é uma falsa ideia de que só existe a coisa que a gente tá vendo. E quando a gente tá com os instintos embotados, a gente perde toda essa visão periférica que permite que a gente enxergue que tem muitas outras nuances entre as opções que a gente enxerga, né? Então, no caso dela, é assim, tá, eu posso vender esses fósforos e comer um pão. Ela teve essa ideia não deu certo porque as pessoas não queriam os fósforos. Essa rejeição bloqueia o surgimento de novas ideias. E eu acho que isso eu vejo acontecendo na vida criativa, tipo assim, eu tentei escrever contos, mas daí o meu professor falou que os meus contos eram ruins. Eu tenho uma amiga que se tornou uma escritora de muito sucesso editorial. Até assim, quando a gente conta uma história dessas, às vezes parece que tipo, a história começaria... Eu tentei ser uma escritora, e aí o meu professor disse que meus textos eram ruins. Até porque, tipo, tu não tava tentando escrever, sabe? Tu tava tentando preencher uma imagem de uma coisa, tipo, eu quero ser aquilo, que é uma escritora. E não pensando nas possibilidades dos caminhos que te levam àquilo. E se teu professor diz que não, tu... tá, então não. Exatamente. E a coisa de ela ser criança
e de essas outras pessoas da cidade serem adultos, eu acho que encaixa um pouco nessas figuras que às vezes a gente confia mais na opinião dos outros sobre o valor do que a gente tem do que na nossa própria, porque a gente não teve, digamos, o trabalho de adubar o solo pra gente realmente florescer de dentro, né? Sim. Por isso que eu acho muito bonito, assim, intenso, interessante que ela fala dessa parte da importância de estar com pessoas reais, que nos aqueçam, que apoiem e elogiem nossa criatividade, que isso é essencial para a corrente da vida criativa. E do contrário, acabamos congelados. Esse ambiente onde a gente está tem que ter esse cuidado e esse conforto. E ao mesmo tempo que tem que estar fora, tem que estar dentro, né? De dentro da gente também tem que vir esse coro de vozes. E tem essa frase aqui, né? Que toda mulher tem direito a um coro de elogios. Ai, eu adoro, que é o coro do aleluia. Isso, é. Eu adoro isso, porque tem essa coisa de que não é tarde demais pra tu começar, né? Mudar essa narrativa. Eu acho que tem no áudio desse livro, tem um momento em que ela comenta, se tu tá com uma pessoa que quando tu diz assim, tô pensando que a gente podia ter uma churrasqueira dentro do apartamento. E essa pessoa olha pra ti e diz, você tá louca? Não tem como fazer isso. Tu tem que estar com uma pessoa que tu diga, eu queria fazer uma churrasqueira dentro do apartamento. E a pessoa diz, mas como tu acha que a gente poderia fazer isso? É possível? Tu já tem alguma ideia de como se faz isso? Tu pesquisou como se faz isso? Tu viu outras churrasqueiras? Então, alguém que não mate a tua ideia desde o princípio, assim. E ela traz isso. E eu me lembro que no podcast do Tim Ferriss, que é o meu inspirador para criar o podcast de entrevistas, ele entrevista só pessoas de muito sucesso em qualquer área. E ele já comentou, quando ele comenta as entrevistas, os aprendizados que ele tem ao entrevistar essas pessoas, que geralmente essas pessoas tiveram alguém, quando elas eram crianças, que olharam para elas e disseram, tu é muito especial, tu vai fazer alguma coisa muito grande na tua vida. E não importa se isso é verdade ou não, quando a pessoa que é criança ouve, na última entrevista que ele entrevistou um produtor de Hollywood, ele diz, a minha avó exerceu esse papel, eu tirava as piores notas na escola, eu chegava com os boletins horríveis, e a minha avó olhava pra mim e dizia, tu é muito inteligente. E ele assim, ela não tinha nenhum indício real do mundo concreto que tivesse relação com isso que ela estava me dizendo, mas ela me dizia, tu é muito inteligente, tu vai conseguir fazer as coisas que tu quer fazer. E isso fez ele acreditar que ele era muito inteligente e seria capaz de fazer o que ele queria fazer. E de fato ele fez as coisas que ele queria fazer. E se ele tivesse acreditado que ele era uma pessoa burra por causa das notas que ele recebia no colégio, que ele era incapaz, que ele não tinha condições de fazer as coisas, né? Então, esse ambiente, aparentemente, né, pela amostra de entrevistas, o ambiente que nos aquece e que nos diz que a gente tem condições de fazer faz muita diferença. Sim, e se essa é uma questão pra ti, talvez seja pra ti que tá nos ouvindo, talvez seja uma boa voltar no episódio do Patinho Feio, onde tem várias chaves dessa ferida da criança interior, quando a gente volta lá pra aquele lugar onde a gente deveria estar sendo acolhido e celebrada, mas não encontra necessariamente no ambiente uma coisa que diz tu pertence, esse é o teu lugar, tu é lindo, não tem nada de errado contigo. Porque muitos de nós não tivemos essa coisa, e o risco de se tornar menininha dos fósforos, eu acho que isso é um fator de risco para se tornar uma menininha dos fósforos, para se entregar para essas fantasias, né? Então, ela não encontra o valor e daí ela resolve que ela vai gastar tudo em bala. E daí não alimenta e aí ela... Mas eu senti também, te ouvindo dessa vez contar a história, várias coisas que eu não tinha sacado. A importância de ter um recipiente, a importância de ter algo que contenha a tua criação. Como assim? Porque se ela tivesse feito uma fogueira, o uso dos fósforos
não seria um desperdício da força criativa dela. Porque daí ela usaria os fósforos para acender algo. E eu acho que, pensando no desafio de manter o foco no que a gente se propõe a fazer, né? Às vezes no que a gente diz que quer fazer, é muito fácil a gente começar uma coisa, mas começar sem estabelecer um recipiente, assim, sem estabelecer digamos, uma plataforma para conter aquilo. Então, por exemplo, se eu quero escrever e eu escrevo um poema, é muito fácil eu escrever esse poema e daí eu escrevi naquele guardanapo e daí ele já se perdeu. Ou eu escrever, sabe? Mas se eu crio um blog, esse blog não é necessariamente uma criação, mas eu não preciso necessariamente da minha força criativa, mas ele funciona como uma fogueira. Toda vez que eu tenho um fósforozinho e boto ali... Sim, ou um caderno. Exatamente, ou um caderno, ou ou sei lá, se a pessoa tá criando música, um gravador, ou uma banda, mas assim, é uma plataforma, uma coisa que consiga conter aquelas criações. Como se o que eu tô criando é a água, eu preciso de um copo, porque senão eu tô jogando a minha água e eu não consigo beber ela depois. E dessa vez, eu escutando a história das menininhas, eu senti que isso era um tema dos erros que ela comete, né? Porque eu acho que o que tu tá dizendo é um pouco a diferença entre fantasia e criação. Entre tu acender um fósforo e imaginar que tem uma mesa de comida versus tu criar uma fogueira que de fato te aquece. Tu tá falando que ela deveria criar uma coisa concreta no mundo, porque o que ela tá vivendo é de fantasia. Ela tá vivendo de coisas que ela não... Ela tá vivendo, não, ela tá morrendo, no caso. Sim. Mas enfim. E ela fala dos 3 tipos de fantasia, né? Sim. Que a primeira é muito boa, e eu me lembro que na primeira gravação a gente discordou. A primeira fantasia do prazer é uma espécie de sorvete mental, exclusivamente destinada à fruição, como quando sonhamos de olhos abertos. Que de fato eu pensei em um sorvete mental, que é uma coisa que tu imagina que tá comendo um sorvete, e essa é a fantasia. Tipo, se eu fosse uma escritora, as festas que eu ia ser convidada. Eu podia participar de tal programa de TV. Imagina só, eu ia ter tantos seguidores nas redes sociais, as pessoas iam comentar tudo que eu posto. Eu ia em tais eventos. E nossa, como isso é legal, né? Daqui a pouco eu poderia fazer uma viagem de escritores. Imagina um grupo de escritores viaja pra Europa. É sonhar de olhos abertos. Sim. É como ia ser bom mas sem levar pro passo adiante. Sem fazer nada, é só ficar imaginando. E eu acho muito fácil. Não, mas ficar imaginando não é o problema, eu acho, aqui. O problema é imaginar só a parte que faz tu te sentir bem. Não toda a coisa em volta. Eu só me imagino... Eu acho que a fantasia mas sorvete... Óbvio, né? Pra que a gente vai imaginar a parte que dá trabalho? Não, porque o segundo tipo de fantasia, que é a geração intencional de imagens, ela é também só ficar imaginando, mas ela é útil, porque ela ajuda a gente a criar um mundo paralelo, no qual, então, assim, só a fantasia de prazer, ela é... como ia ser legal, imagina os tipos de festas que iam me convidar se eu fosse indicada ao Oscar. Mas a fantasia de geração de imagens é... como é que vai ser o meu dia? Como é que eu acordo e daí eu faço o quê? Eu acho que eu acordo e daí eu, saio pra correr no pátio da minha mansão. Tem uma coisa, uma energia de ativação nesse segundo tipo de fantasia, que é mais intencional, que eles chamam de visualização criativa, né? Em algumas disciplinas. Pra mim, quando ela fala, porque nesse segundo tipo, ela diz que essa fantasia é como uma sensação de planejamento. Uma sessão de planejamento. Aqui tá uma sensação de planejamento. Eu sei, mas eu juro que tá uma sessão de planejamento. Tá bom, eu acredito. A gente teve essa conversa, lembra? Tem alguns déjà vus que estão acontecendo, porque a gente gravou esse episódio antes. Porque ela é usada como um veículo para nos levar a agir.
Mas é que eu fiquei pensando nessa falsa coisa de planejamento, que eu também acho que é comum e que é uma fantasia, sabe? Sim, que é fazer de conta que tu tá planejando, mas não estar planejando. Então eu vou comprar muitos cadernos, e daí eu vou ter um monte de cadernos. Então eu fico olhando lá nos sites de cadernos, que tipos de cadernos eu poderia ter. Eu poderia ter esse. Ou, eu vou fazer uma viagem. Então eu fico a pessoa que desiste do carrinho, sabe? Quando faz um monte de compras, planejando tudo como vai ser e chega no final, não vou comprar. Sim. Tá, então essa é a minha fantasia que eu inventei a partir do possível erro de tradução. Essa é muito perigosa também. Eu acho que ela tá Mas eu acho que ela tá talvez um pouco entre a primeira e a segunda, né? Ela é um intermediário. Mas o legal da segunda é que ela tem uma especificidade e ela traz... Quando a gente não consegue imaginar uma realidade, a gente não consegue concretizar ela, né? Então, se eu consigo me imaginar, se eu tenho uma fantasia na qual eu consigo me imaginar tendo a vida que eu quero ter, eu consigo ver quais são os detalhes dessa vida e consigo trazer essas coisas, né? E, nesse sentido, ela funciona como um planejamento. Porém, não adianta só fazer essa coisa e não fazer o próximo passo, né? Ela fala que essa visualização criativa, essas imagens intencionais, que esse tipo de fantasia é usado como um veículo que nos propulsiona a tomar ação. Então, depois que eu senti o gostinho de ter a vida que eu quero, imaginando, eu vou, né? E ela fala eu acho que às vezes até quando a gente usa, né, esse tipo de fantasia pra pensar um pouco além da fantasia que é só prazer e fica viajando. Só sorvete. Quando a gente começa a ter essa fantasia do tipo, eu quero ter um podcast, o que eu preciso? Eu preciso de um microfone, eu preciso conversar, entrevistar as pessoas, depois eu vou precisar editar. Que horas eu poderia editar? Talvez eu estivesse fazendo no final de semana, mas eu conseguiria fazer no final de semana. Eu acho que, na minha experiência, muito mais frequentemente, quando eu chego nesse momento e penso, mas então é possível, sabe? Por que não fazer? O que me impede de fazer? É uma fantasia que, de fato, aproxima aquilo que a gente quer daquilo que a gente... Da realidade. Que totalmente. A gente consegue fazer. E às vezes eu acho difícil voltar pra total fantasia depois que eu comecei a fazer isso. Porque daí eu quero muito fazer. Porque daí eu já sinto que eu tô num universo de coisas práticas, mesmo que eu não esteja fazendo. Tipo, mas agora é só fazer, sabe? Eu adoro essa fase de ativar a ideia. De pegar e ver, mas a gente tem quase tudo que a gente precisa pra começar. E o sucesso depende de a gente conseguir. Então, sei lá, se tu não consegue imaginar como é que é ter o relacionamento que tu quer ter, tem um bloqueio pra trazer essa coisa pra realidade, porque tu não consegue nem imaginar ainda, né? Ou, sei lá, pessoas que não conseguem imaginar uma vida na qual elas não estão lutando pra conseguir dinheiro pra pagar o aluguel, né? Eu acho que todas essas... Tem uma coisa de desbloquear o que é possível a partir da imaginação. E a gente tende a ser muito humilde. Isso é um erro que a menininha dos fósforos comete, né? Ela só está sonhando com uma fatia de pão e ela ainda vai ficar com frio. Sim. No começo da história, quando ela faz os planos para vender os fósforos, ela tá planejando morrer já, né? Ela tá planejando, assim... ela não tá planejando morrer, ela tá planejando mal sobreviver. Isso também é um sinal dos instintos embotados, né? Que a gente não usa mais o brilho da nossa capacidade de imaginar. Vamos falar da terceira? Daí o terceiro, que é o mais perigoso de todos, que é o tipo de fantasia que faz a gente parar. O tipo de fantasia que impede que a gente tome a ação alinhada durante os momentos críticos. O tipo de fantasia que está representado na história pela avó, né? Quando a avó aparece, ela meio que se entrega, né? Ela acende mais e mais fósforos porque ela quer continuar. Ela joga tudo que ela tinha numa aposta que não tem nada para dar de volta.
Retorno, que é uma fantasia que realmente é tão gostosinha que paralisa ela de fato se enxergar na situação em que ela está de verdade, sair dali correndo e cuidar da vida e fazer alguma coisa para sobreviver. Exato. Ela compara com bebida, com drogas, com quartos descartáveis mobiliados com uma cama e um desconhecido, que são coisas que vão supostamente enchendo de algum tipo de satisfação e ao mesmo tempo consumindo toda a energia que nos faz pensar que essa é a única coisa que a gente pode fazer que vai nos dar algum tipo de satisfação, e a gente fica preso ali naquela situação e perde completamente o rumo de tudo. Fiquei pensando na máquina de caça-níqueis, que quanto mais tempo a pessoa fica ali, menos ela quer sair, porque ela fica pensando, não, mas a qualquer momento, agora eu já tô aqui há tempo demais. Sim. Se isso também não é esse terceiro tipo de fantasia, aquelas coisas tipo, eu não saio do meu relacionamento porque existe a promessa de que ele vai mudar. Eu não saio desse emprego porque existe a promessa de que talvez eu tenha uma promoção. É, que eu acho que tu já espera tão pouco do mundo que aquele pouquinho que tu tem parece uma promessa maior do que o que tu acha que o resto do mundo tem pra te oferecer, né? Que tu prefere aquele... Bom, pelo menos eu tô recebendo salário. Do que apostar que tu pode viver melhor no mundo. Sim, que tu é capaz de criar alguma coisa, né? Isso. E daí, ela faz um super alerta que essa última fantasia é um perigo muito grande e que a gente... Enfim, que essa menina precisa sair daí, precisa ter um lugar em que ela seja acolhida e precisa de apoio, que as mulheres precisam de apoio para os seus projetos, que eles precisam ser acalentados e alimentados, que isso pode ser representado por amigos que estejam em volta dela. E ela tem essa frase que eu achei muito bonita, que amigos que a amem e que tenham carinho pela sua vida criativa são os melhores sóis do mundo. Que é o que a gente precisa... Calorzinho. Dos amigos para nos aquecer. E se essas pessoas não estão na tua vida, ela fala sobre pessoas reais, né? Sim, pessoas reais. Se essas pessoas não estão na tua vida, eu só gostaria de deixar claro que pessoas na internet são pessoas reais. O que ela tá falando de pessoas reais é pessoas reais versus pessoas imaginárias. Porque às vezes a gente tá num ambiente onde a gente não tá isolado fisicamente, e certamente faz muita diferença ter alguém que a gente consegue encontrar e sentar para tomar um café. Mas a internet é uma grande fonte de encontrar a nossa turma e de encontrar lugares de conexão quando a gente tá isolado. Sim. Então, eu acho que a internet conta como pessoas reais, se são pessoas na internet. Eu acho que conta especialmente quando tu te relaciona com as pessoas, né? Ou Sim. tu acha que não? Não, óbvio. Quando tu tá presente, disponível para se conectar. E as outras pessoas também. Sim, mas eu acho que tem pessoas na internet, se tu acha o lugar da tua turma, a internet ela é potencial, ela tem esse potencial, eu acho, de romper com situações que parece impossível a gente ser entendido por alguém. Porque a tendência na internet, talvez eu esteja sendo um pouco utópica, mas eu tenho a sensação de que a tendência na internet é a gente se organizar de acordo com o que tem valor pra gente. Então, que se tu tá em busca de pessoas que valorizam o que tu valoriza, que na internet é um bom lugar para encontrar essas pessoas, se elas não são... Sim, mas o que eu quero dizer é que tu ficar comentando em fotos de influencers como se estivesse conversando com elas não é a mesma coisa. Ah, não. Não é, tipo, elas são pessoas reais, elas estão fazendo essas coisas, mas é que às vezes eu me apavoro com o tipo de comentário que eu vejo, sabe? Do tipo, ai, fulaninha, que bom te ver, assim, como se a pessoa que tá recebendo o comentário tivesse uma relação na mesma simetria com quem tá comentando, sabe? Não é... Eu acho que é uma excelente ferramenta pra gente encontrar a nossa turma, mas eu acho que a nossa turma tem que nos aquecer também. E nos, enfim, nos... ter cuidado e carinho com a gente, tanto quanto a gente tem com as outras pessoas, sabe? Sim, a gente tem que encontrar a internet serve se a gente encontrar a nossa turma e a nossa turma nos encontrar. Isso. Tem que botar a carinha no sol. E ela fala uma coisa
maravilhosa nesse sentido, que é, se tu não quer ser a menininha dos fósforos, só tem uma ação que tu precisa tomar, obrigatoriamente, que é qualquer pessoa que não apoia a tua arte e a tua vida não vale o teu tempo. Então essa é a grande ação. Se tu precisar implementar só uma coisa de todo esse capítulo, para de colocar o teu tempo em qualquer pessoa que não dê valor pro que é importante pra ti. E ela fala a diferença entre o cuidado e o consolo, né? Entre ter pessoas que te cuidam e pessoas que consolam. E que essas fantasias são esse consolo, que é uma coisa que não te leva a lugar nenhum. E o cuidado e o carinho levam a mulher de um lugar pro outro. Eles são como cereais matinais psíquicos. É muito bom. A parte da explicação, eu acho que a gente consegue entender muito bem com esse exemplo a diferença entre o consolo e o cuidado. Entre consolo e cuidado e carinho é o seguinte: se você tem uma planta que está doente porque você a mantém num armário escuro e você lhe diz palavras tranquilizadoras, isso é consolo. Então, às vezes a gente pode pensar na gente ou em amigas, pessoas que a gente conhece, que tá doente e tá num armário escuro e a gente diz: ai, plantinha, vai ficar tudo bem, não te preocupa, vai dar tudo certo. Tu vai conseguir sair dessa. E a gente mantém a planta lá dentro do armário, ou a gente é a planta dentro do armário. Se você tira a planta do armário e a põe ao sol, lhe dá algo a beber e depois conversa com ela, isso é cuidado e carinho. Então não adianta ter alguém também te dizendo: tadinha. Como tu tem ideias boas. Assim, como tu... Ai, amiga, acredita que vai dar certo. Isso, Eu acho que isso é um grande perigo. Assim. Uma pessoa que é tão criativa não tem como dar errado, sabe? Não tem como alguém que diga: nossa, tu é tão talentosa. Tipo, tu não precisa fazer nada, porque já vai dar tudo certo pra ti, sabe? Ai, nossa, chegou a me dar vontade de chorar agora. Isso não é amizade, sabe? Amizade é dizer: te liga. Sim. Tu é muito talentosa, tu tá fazendo tu tem condições de fazer uma coisa muito legal, mas levanta daí, para de queimar fósforo e vai pra outro lugar e vai fazer, sabe? Tá, exatamente. Tá, e cadê o outro conto? Cadê o próximo conto? Cadê o... Como é que tá? Tem desenho novo? Isso. Ou, às vezes, se a pessoa tá realmente muito mal, pode ser um contraste entre o ai, tadinha de ti, pro tá, então te arruma e vamos sair, sabe? Vamos numa exposição. Vamos... Sim. É uma pessoa que te... Carinho não é necessariamente só conforto. Não, é como ela disse: tira do armário, bota no sol, dá a bebida e aí tem essa conversa. E essa diferença entre o carinho e o conforto, né, o consolo, a gente pode ver bem claramente na avó. Porque se essa avó do sonho dela fosse realmente a avó dela, ela ia dizer: acorda, te levanta daí, não importa o que tu tiver que fazer, tu vai morrer se tu ficar aí. E a avó que abraça e diz: ponte, na verdade é o beijo da morte. E aí a Clarissa fala sobre essa troca na qual as mulheres que se desconectam do amor, da nutrição, da mãe selvagem, entram numa dieta de subsistência no mundo exterior. E elas começam a viver com o mínimo do mínimo. Elas começam a planejar a vida delas para ter só o que elas precisam para não morrer e não o que elas precisam para florescer. Ela não tem como despertar para outro tipo de vida porque ela só tá enxergando a vidinha lixo que ela tem no dia a dia. E eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouco do episódio anterior, do conto La Llorona, do início desse capítulo, quando ela fala um pouco do que é a vida criativa e do que é ser criativa e do que é aquela sensação de brilho nos olhos e de como tu tá apaixonada quando esse rio, que é a vida criativa, tá fluindo. Tem um estado de sensações que está descrito aqui no livro, que eu achei importante retomar agora, porque isso não tem a ver com
o mundo material ao nosso redor, assim, né? Não tem a ver com... Acho que pode ter, mas quando a gente fala da menininha dos fósforos, talvez seja difícil de relacionar com alguém que tem tudo na vida, sabe? Que tem, tipo, mas eu não tô vivendo nessa extrema pobreza que vocês estão descrevendo, né? Eu tenho recursos, eu tenho roupas quentinhas e bonitas e eu tenho como me manter linda e bem alimentada e aquecida e eu tenho como fazer todas essas coisas. Como se a gente estivesse falando da pobreza da menina dos fósforos, sabe? Eu acho que o checklist que a gente tem que fazer para... será que eu tô nessa situação? Será que isso tem a ver comigo ou não? Eu acho que é uma verificação em relação às sensações que a gente tratou no episódio anterior, de vida criativa. Não é passar frio. Sim, Tu pode passar frio e ser criativa mesmo assim. Se criar coisas e se orgulhar das coisas que tu cria e ter uma... Se tu tá constantemente com um fluxo de criar o novo, tu não tá nessa situação. Eu acho que essa coisa da iniciação faz sentido também. A menininha dos fósforos é uma personagem que tá passando por um grande momento de sacrifício, né? Ela tá isolada, ela tá no exílio, digamos, e essas histórias de iniciação, é muito comum que a pessoa tenha um momento em que ela subsiste com muito pouco, que é o momento de transição. Se a gente olhar para a história do Barba Azul, é um momento entre a irmã mais nova abrir a porta e ela realmente conseguir. Ela tá usando tudo que ela tem e para salvar a própria vida. Se a gente olhar para Vassalisa, é o momento em que ela tá trabalhando para Vassalisa, né? Pra Baba Yaga. Desculpa isso, para Baba Yaga. E ela tá ali trabalhando de sol a sol e tendo muito pouco de retorno, mas é um período de transição. E o que ela comenta é que esse tipo de história da menininha dos fósforos, em que ela tá vivendo no sacrifício, mas o sacrifício se transformou na vida dela. Que essa é uma história de iniciação que deu errado. O final dessa história natural seria: ela vai pra floresta, fica um tempo, entende o que ela precisa e se torna uma magnata dos fósforos, a louca. Mas o que a gente observa é que, assim, existem outros arquétipos de perder coisas quando a gente tá criando algo novo, uma vida nova. Existe um jeito em que a gente pode estar no frio na floresta, isso não ser a morte da nossa vida criativa. Eu acho que é isso que eu queria colocar. Que nesse caso a gente tem uma história de uma iniciação que deu errado, mas vão ter casos onde a gente vive com muito pouco pra conseguir fazer existir aquela ideia nova. E talvez um exemplo disso na vida prática seria eu pegar um emprego meio lixo, assim... não é meio lixo, porque, né, quem sou eu pra julgar o emprego dos outros, mas, assim, um emprego que não me satisfaz, digamos que eu quero fazer cinema e eu vou trabalhar numa locadora. A locadora, olha só. Não existe mais locadora, né? Uma coisa... um lugar onde a pessoa aluga vídeo. Isso existia no passado, tá? Para os mais jovens. Você que é mais jovem não vão saber o que é uma locadora. Então, assim, eu quero trabalhar com cinema e aí eu vou trabalhar nesse lugar onde tem filmes e eu posso assistir filmes e aquilo ali é um sacrifício, né, do meu tempo. Os chefes são horríveis e... Se eu estiver fazendo isso por um tempo limitado, isso pode ser um processo iniciatório no qual eu estou realmente fazendo um sacrifício pelo meu sonho, né? Fazendo um sacrifício para criar algo. Se 5 anos depois eu me tornei o subgerente frustrado daquela locadora, eu sou a menininha dos fósforos, né? Eu tô correndo risco de morrer. Se 5 anos depois eu não fiz nenhum filme, eu não avancei o meu projeto, né? Achei ótimo isso. E agora, enquanto tu falava, eu me lembro de que esse momento
que ela traz várias vezes essa coisa desse ciclo vida, morte, vida, e das coisas que precisam morrer para outras coisas nascerem, e de como tem esses momentos de que tu toma decisões mesmo, né, entre o que vai ficar e para trás e o que vai vir daqui para frente. Quando tu falava, eu me lembrei até dos relatos de parto, assim, né, que a gente recebeu da Maureen e o texto da Júlia, assim, pensando, é um momento de extremo sacrifício, é um momento que alguma coisa tá deixando de ser o que era para outra coisa surgir. Só que essa não pode ser o estado, esse não é o estado permanente, né? Esse estado de tô aqui disponível e o meu corpo tá fazendo essa coisa funcionar e é uma dor e é uma coisa de transição. Tipo, é uma coisa de antes eu tava aqui, eu vou passar por isso, depois eu vou estar em outro lugar e eu inclusive vou olhar para aquilo e pensar, nossa, como eu sou capaz de fazer uma coisa tão incrível quanto essa. Sobreviver e trazer uma coisa nova a partir disso. Então, se a menininha tivesse ido para um outro lugar, transformado aquilo em outra coisa e virado a magnata dos fósforos, ou só alguém que tem o que comer, onde morar, ela poderia olhar para aquele momento e pensar, nossa, o fato de eu ter passado por isso faz eu perceber o quanto eu tenho recursos, eu tenho engenhosidade, eu tenho como sair dessa situação e ir para uma outra em que eu vou criar outras coisas, assim. Então, eu acho que eu finalmente entendi uma coisa que eu não tinha entendido até agora em todo o livro, desde que eu te conheço na vida. Olha só, grande insight, tipo, desde o ano passado. Que é o que é essa coisa da iniciação. Porque quem não ouviu a introdução pode ouvir, e eu estou realmente sem entender o que a Mari quer dizer com iniciação nos primeiros capítulos. Eu acho que agora eu entendi. Sim, e essa coisa que tu falou sobre o parto é também, né, uma coisa, um arquétipo de iniciação, porque tem o sangue. E eu acho que tem uma armadilha também no processo de criação de pessoas que não conseguem deixar a coisa nascer, que se viciam em ficar dando sangue, e aí o parto vira um processo destrutivo, que é muito parecido mesmo. Então, por exemplo, pessoas que têm uma inspiração. Eu vou usar o exemplo do poema. Eu sei que não é muita gente que escreve o poema, mas assim, se aplica a qualquer coisa que a pessoa esteja criando. Eu começo com um processo construtivo. Eu não tenho nada, eu tenho uma ideia e eu começo a fazer uma coisa. Aí eu começo a fazer uma coisa. E esse processo da coisa tem uma angústia criativa, o processo que a gente tá fazendo. E aí eu vou fazendo. E daí depois eu começo a tirar coisas. E aí eu começo a botar de novo. E daqui a pouco pode ser muito legal isso de eu começar com uma coisa e terminar com uma coisa diferente. Mas às vezes a gente fica preso e a gente trava no parto e nunca quer publicar o livro. Nunca quer soltar a coisa e a gente acaba matando o bebê. A gente se recusa a deixar o bebê a cortar o cordão. E aí aquilo não tem como se nutrir. Que é quando o processo criativo vira um processo destrutivo, porque a gente não tem aquela confiança de que tá tudo bem, de que a gente pode fazer outra coisa se essa aqui não ficar perfeita. Porque tem aquele momento que é o frio na barriga, pra mim, que tem essa versão aqui, e eu vou colocar esse num lugar onde outra pessoa vai ver, e daí eu vou saber, vou ter confrontado o que eu imagino que era o poema com o que o mundo vai achar que é o poema, e pode ser que o mundo olhe e não tenha a mesma impressão sobre esse poema que eu gostaria que o mundo tivesse ou que eu tenho, né? E alguém vai dizer, mas quem sabe tu tira essa frase e bota outra. E a pessoa também não pode reagir como se estivesse falando do filho dela, né? Tu tipo, como assim tu vem falar isso no negócio que eu criei, sabe? Sim, porque a gente começa a achar que que o bebê e a gente é a mesma coisa, né? E essa coisa de deixar fluir a criatividade desse rio subterrâneo através da gente também facilita, porque a gente tá deixando fluir uma coisa que vem através da gente, tem a nossa cara, tem o nosso cheiro, mas não é a gente, né? Então,
o que eu crio não sou eu, é uma coisa super libertadora também. E conseguir cortar para as coisas poderem nascer com forma. Que, assim, a restrição, eu tirar um pouco e não só colocar, é uma chave para eu conseguir valorizar as coisas, né? Dar forma para elas, não só ser... eu vou publicar exatamente tudo que eu pensei. Aham. Tem algumas coisas que talvez seja só pra ti. A gente tira e bota digamos assim, a gente faz uma poda construtiva nas coisas Sim. que a gente faz. E sobre esse processo, a doutora Clarissa selecionou uma história louquérrima, Benjamin Button, que se chama Os Três Cabelos Dourados. Que é... Tu vai contar? Eu não sei, eu tenho dúvida se eu sei contar essa história, mas ela é incrível. Tá, eu me lembro dessa história. Tá, conta porque tu, ela então. foi muito marcante pra mim. Era uma floresta, né? Né? Onde mais? Onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Só que dessa vez era um senhor, era um homem, um senhor mais velho, um velho que vinha cambaleando pela floresta, meio que se segurando assim nos galhos das árvores, Mal tentando, das andando pernas. meio. Hã? Mal das Bem pernas. mal das pernas, andando todo curvado. Suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folho, que caía do seu queixo, das axilas e dos quadris. Então ele ia andando meio lá, se cambaleando, meio quase se desmanchando, né, pelo jeito. Bem longe, ele viu uma luzinha, um chalé, e começou a caminhar em direção àquela luz. No momento que ele chegou na porta, ele estava tão cansado, mas tão cansado, que ele praticamente abriu a porta e caiu desmaiado no chão. Só que dentro dessa casa, quem estava nessa casa? Uma velha. A velha estava lá sentada diante da fogueira e ela correu para chegar até ele, segurou ele nos braços e levou ele mais para perto do fogo. Ela abraçou como uma mãe abraça um filho e sentou na cadeira de balanço e ficou embalando ali aquele velho, aquele pobre e frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha forte que o embalava, e ela dizia: pronto, Pude. calma, pronto. E ela ficou embalando ele a noite inteira. E quando estava quase amanhecendo, ele já era um rapaz, um belo rapaz, com cabelos dourados e membros longos e fortes. E ela continuava embalando esse rapaz, e quanto mais ela ia embalando, mais ele rejuvenescia, e ele foi se transformando numa linda criancinha com cabelos dourados, trançados como palha de milho. E no momento do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido 3 fios de cabelo e jogou nos ladrilhos, e eles fizeram um barulhinho que eu vou deixar pra ti. Eram 3. E daí as crianças saíram, a criança saiu do seu colo e saiu correndo pela porta. Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. Apenas. O que uma boa noite de sono não faz? Uma veinha, né? Uma abuela. Uma cadeira de balanço. Uma abuela rezando em cima da pessoa. Pois é, na verdade, essa história, a coisa central dela nem é o corte, né? A coisa central dela é o espaço pro cansaço. Exatamente. Que tudo que a gente tá... O avesso do foco é que o foco exige que a gente coloque os nossos recursos no que a gente tá fazendo. E a gente não consegue ficar focado pra sempre. Não, Mari. Não! Oh. Mas a gente pode aceitar essa realidade. E daí, às vezes, quando a gente tá cansado, a gente só precisa ir lá na luzinha, deixar essa ideia que tá cansada, receber o que ela precisa e ser nutrida pra recuperar aquele frescor. Às vezes, eu acho que, sei lá, na minha vida criativa, às vezes isso é botar uma coisa pra boca de trás do fogão, até ela decidir o que ela quer ser. Não é, desistir disso. Eu vou colocar a minha atenção no que tá querendo acontecer agora, e essa coisa vai pra boca de trás do fogão, eu baixo o fogo, e ela fica ali, até ela meio que
se definir como é que ela vai existir no mundo. Eu acho que às vezes é a gente fazer uma pausa mesmo, né? Ter espaço pra ficar cansado de uma coisa. Eu penso no processo de escrever um livro e naquela coisa que a Cheryl Strayed falou numa entrevista que tu me mandou uma vez. A Cheryl Strayed é uma escritora americana que fez bastante sucesso com os romances biográficos dela. Se chama Livre em português. É Wild. Teve filme, que não li o livro nem vi o filme. Eu também não. Só vi as entrevistas Mas dela. ela é maravilhosa demais, ela né? é ótima. E ela fala essa coisa sobre que ela não se sentia escritora porque ela não escrevia todos os dias. E que ela, depois de um tempo, foi entender que ela era escritora, mas que ela escrevia desse outro jeito. Que ela fica 3 meses sem escrever. E aí ela passa 5 dias num quarto de hotel escrevendo o tempo todo. E às vezes eu acho que esse processo do cansaço, do foco, pode ser isso. Pode ser a gente passar um longo período sem olhar pra coisa e depois atacar ela que nem um tigre. Essa coisa do foco, pra mim, também o tigre anda aparecendo muito como eu acho que eu cheguei a te falar isso, né? Acho que não. Que quando a gente pensa numa coisa, na força do tigre, a gente pensa quando o tigre tá atacando, né? Mas, na verdade, o tigre passa quase todo o tempo deitado, dormindo. E mesmo quando ele tá pronto pra pegar a presa, ele passa quase todo o tempo deitado, escondido e, tipo, com o corpo relaxado, mas os olhos prestando atenção no que tá acontecendo. E aí o momento em que ele vai é um momento em que ele dá tudo que ele tem só durante aquele momento. Então, dependendo do que tu tá fazendo, do que isso exige de ti, tu precisa ter um foco muito intenso por um período menor, ou dependendo do que tu tá fazendo, tu só vai conseguir, se for uma coisa maior, tu só vai conseguir se tu fizer um pouquinho de cada vez. E isso também tem a ver com os ritmos de cada uma, né? Sim. Eu achei essa parte do capítulo muito louca. E a gente tá, né, como eu tô gravando pela segunda vez, e eu me lembro de ter ficado teimando muito contra essa ideia na primeira gravação e passado dias pensando. A gente perdeu isso. E pensando e depois ter finalmente caído a ficha de que o cansaço faz parte do processo. Que quando a gente fala de vida criativa e de ser criativa, o cansaço faz parte. O cansaço não é uma coisa que vem pra te incomodar, assim, tipo, que saco, o que eu posso fazer? Eu vou ter que ficar tomando Red Bull pra eu continuar fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Que saco isso, que é como eu encaro. Tipo, não posso ficar cansada, sabe? Eu tenho coisas pra fazer. Ou agir como se o cansaço fosse uma falha de caráter, assim, do tipo, onde eu penso que eu quero chegar se eu ficar cansada, sabe? Eu não posso ficar cansada. Eu tenho que fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. Todos os dias eu tenho que fazer um pouco dessa coisa. E me sinto culpada se eu não faço. Me sinto culpada se eu não entrego as coisas como eu acho que eu tenho que fazer, no ritmo que não respeita os ciclos, assim. E demorou uns dias pra eu conseguir entender que simplesmente o cansaço faz parte disso, assim. Que é um processo até pra gente, tipo, então eu vou deixar essa ideia um pouco em banho-maria e depois quando eu retomar eu vou ver o que ainda vale, o que continua, o que não continua, e não querer manter todas as coisas no fogo mais intenso do fogão o tempo inteiro, sabe? Sim, porque também a coisa do foco é que ele é específico, Ele né? é focado. E quando a gente perde o foco, a gente começa a perder muita energia. E quando tu tá tomando Red Bull... Mas eu odeio isso. Quando tu tá tomando Red Bull, não é quando tu tá fazendo o teu trabalho que te energiza. Às vezes daí eu tenho que tomar pra fazer o meu trabalho que me energiza, porque eu já tô tão cansada de tudo que eu tava fazendo, né? Sim, é verdade. Não, eu não sou da patrulha anti-Red Bull, anti-café. Mas eu acho que é útil a gente enxergar que o que o cansaço tá dizendo é, quem sabe tu vai te beneficiar de dar uma pausa agora. E eu acho que tem 2 tipos de pressa diferentes. Lendo o capítulo, assim, lendo o que ela fala. Tem uma pressa que é positiva, que tem a ver com a urgência, com levar a sério o que a gente quer trazer, o que a gente quer criar. E tem uma pressa que é a pressa de, não acredito que eu tô cansada. Que ela rouba mais energia do que dá. Porque a gente dissipa energia se sentindo culpada, porque tá se sentindo cansada. Dissipa energia
dando murro na ponta da faca e tentando fazer uma coisa que a gente precisa de um pouco mais de tempo pra fazer. E saber diferenciar as duas quando a gente tá com os nossos instintos machucados, eu acho que não é tão simples. Eu acho que não. Eu acho que tem pessoas que têm pressa de menos e pessoas que têm pressa demais. Tu é das que tem pressa demais. Eu vejo aqui, o velho está cansado de passar tempo demais dedicado ao trabalho que lhe demos. Vocês alguma vez viram uma mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado no seu dedão do pé, só para de repente entrar em colapso e não dar mais um passo sequer? Você alguma vez viu uma mulher totalmente dedicada a alguma questão social que um belo dia virou as costas e mandou tudo pro inferno? É que o seu ânimo está esgotado. Ele precisa ser embalado por lá que sabe. As mulheres cujas ideias ou energias feneceram, murcharam ou cessaram completamente precisa saber o caminho até a velha curandeira e precisa levar o ânimo exausto até lá para que ele se recupere. E eu acho que eu me sinto muito assim em relação a muitas coisas. E daí eu não sei se as pessoas me percebem, mas eu sinto às vezes que tem umas coisas que eu levo desse jeito e que depois fica até meio inexplicável isso mesmo. Tipo, tá, mas por que tu parou de fazer isso que tu tava fazendo? Porque eu não aguentava mais. E eu não quero dar essa resposta, sabe? Mas e eu tô me dando conta ultimamente que é muito difícil pra mim gerenciar não só o deixar em fogo mais baixo, mas desistir do que, tipo, o deixar morrer, sabe? Do ciclo. Eu não quero deixar morrer. Eu quero manter todas as coisas, todos os pratos em cima equilibrados em cima dos palitinhos, assim. Eu acho muito, muito difícil, assim. Acho muito fácil a parte de trazer novas coisas e horrível a parte de deixar morrer as coisas e renovar. Eu acho horrível. Sim, podar nossa, uma árvore. Não quero podar. É a nossa relação distorcida com vida, morte e vida, né? Que daí precisa podar a árvore, porque senão ela morre. Eu queria só complementar que tu falou que sim, é perfeito o que tá acontecendo na história é que o ânimo está cansado e precisa ser embalado. A gente falou bastante sobre o ânimos no episódio anterior. O ânimos é essa força de realização que está associada a um princípio masculino, não no sentido de os homens é que realizam e as mulheres não, mas no sentido de uma coisa mais pra fora. E aí, digamos, esse princípio masculino na gente, que é o que vai lá e faz, quando ele cansa, ele vai precisar ser embalado por esse princípio feminino que está conectado com a terra e que consegue conectar a gente de volta com a inspiração, né? Com esse rio que flui abaixo do rio e que a gente recebe coisas misteriosas que a gente acorda no meio da noite com uma ideia incrível e não sabe de onde veio, vem de lá. Então, se tu tá cansada e não aguenta mais, muito provavelmente é porque tu tá fazendo coisas demais. E o teu ânimo precisa de um momento de suspender a pressa. Eu lembro muito da minha avó, que é uma mulher muito realizadora e que sempre muita gente dependeu dela. E ela só descansa quando tá doente. E tu tem um pouco esse chip, né? Às vezes eu fico preocupada contigo. Ouvi um outro podcast da Leona, não me lembro o sobrenome, mas ela criou aquele Man Repeller. Eu sei o Flow. E ela conversando com a nossa amiga Helena Dunham. E elas falando sobre isso. E uma delas dizendo que tinha amigos, né? Que tipo, que tem esse chip. E que tipo, a pessoa diz pra ela que tava feliz de ter tido uma doença que a pessoa foi obrigada a ir pro hospital, assim, que daí ela não, tipo, ela tava sendo obrigada a não trabalhar, porque ela tava numa condição de ser fisicamente segurada pra não poder trabalhar, porque a pessoa tava doente e não podia mexer os braços pra trabalhar. E que daí essa pessoa tava se sentindo tranquila, assim, tipo, então agora eu tô... De férias. De férias. Eu pensei, isso é muito... Isso é a ética da sociedade patriarcal. É o não entendimento dos ciclos e a fantasia de que a gente é capaz de manter um desempenho linear dia após dia e que se tu não fez isso é
Incompetência. Porque tem uma coisa errada contigo. Exatamente. Mas eu te interrompi, tu estava falando da tua avó, tu ia falar mais alguma coisa? Não é isso, a minha avó é essa pessoa que só descansa quando fica doente, porque ela comprou totalmente. As famílias germânicas têm muito isso, né? Minha avó é alemã, da colônia alemã. As famílias germânicas têm muito essa ética luterana de que a gente precisa justificar a nossa vida. Tu também tem família alemã, né? Eu tenho família luterana. A gente precisa justificar a nossa existência através da realização física de coisas. E eu trago ainda um pouco dessa culpa, mas eu acho que eu dei uma aliviada. Mas eu tenho uma amiga que me ensina muito sobre isso, porque ela é uma pessoa que consegue deitar numa rede e dizer: só um pouquinho que agora eu tenho que trabalhar. E o que ela tá fazendo, se tu passar por ela tá deitada numa rede, de olhos fechados. Mas ela entende que aquilo ali é um ato produtivo. E eu acho isso genial. E acho que pra mim, ela oferece um modelo de uma pessoa que entende os seus ciclos. Mas também chegou nisso porque passou pelo extremo oposto, né, de querer ser hiper masculina, porque na verdade é isso, a gente tá trabalhando nos ambientes onde é isso que é pedido da gente, que a gente dê mais do que a gente tem. Então eu não acho que eu acho que praticamente todo mundo tem esse chip, e a diferença é o quanto tempo leva até a gente ficar doente pra poder descansar. Sim. Tu falou isso da tua amiga, eu me lembrei que tem exatamente a estratégia que é o contrário. Tu descansa, mas fazendo uma coisa útil pro trabalho também. Que daí tu diz que tu tá descansando e na verdade tu tá trabalhando. Tipo, tipo lavar louça, não. Não, tipo, ler um livro relacionado ao trabalho. E tu pode passar pela pessoa na rede e ela dizer: eu tô aqui descansando. E na verdade ela tá trabalhando. Ela tá exaurindo o ânimos mais ainda. Mais um pouquinho. Mas eu acho que essa coisa também de exaurir o ânimos passa por uma não valorização do outro lado. Por valorizar só o que a gente consegue enxergar. Que talvez seja o motivo pelo qual esse livro precisa existir. Porque a gente tá, sei lá, globalmente vivendo numa era em que as coisas relacionadas ao feminino foram durante tanto tempo ignoradas e desvalorizadas porque não era tão visível, que é como se essas coisas tivessem deixado de existir. E aí os cabelinhos talvez botem uma perspectiva de qual é a utilidade, então, dessa conexão, né? Se a gente não consegue enxergar ela, se eu só consigo achar que eu estou sendo útil quando eu tô, tipo, fazendo o trabalho, a parte do trabalho que eu enxergo, e acho que a outra parte não é trabalho, essa história serve como um tutorial uma ilustração de é pra isso que serve. Quando tu não consegue mais, tu tem que fazer essa coisa. Sim. E eu não sei como seria chegar um pouco antes nessa casinha e não tá um velho de sovaco pelancudo. Mas chegar um pouco antes, de repente, chegar quando a gente passou ali da meia-idade e começou a cansar. Talvez a gente não precise ficar até o sol nascer, né? Não que eu acho que... Eu acho que é importante também a gente se cansar. Tem o seu valor a gente fazer uma coisa até cansar. Pra mim o valor dessa história é entender que se eu seguir caminhando, eu não vou ser pra sempre o rapaz de meia idade. Eu preciso ir na direção desse lugar em que eu vou perder 3 fios de cabelo e eu vou passar uma noite sendo embalada e vou recarregar. Porque senão eu posso ir completamente pro lado oposto da floresta, porque eu acho que eu tenho que fazer o meu trabalho aqui nessa floresta. E vou ficar fazendo meu trabalho nessa floresta. E eu vou morrer no meio da floresta, porque eu não vou ter conseguido chegar nessa casinha, sabe? Sim, que daí seria a mistura da menininha dos fósforos, seria o velhinho dos fósforos. Isso. Ai, não sei, eu imaginei ele um velhinho daqueles velhinhos que trabalharam na estiva a vida inteira, sabe? Aqueles velhinhos que fizeram trabalho, ou que foram pedreiros, assim, sabe? Um velhinho bem velhinho que trabalhou com umas coisas, carregando umas coisas pesadas. E daí agora ele tá assim, ó, ele só precisa de uma pessoa pra cuidar ele um pouquinho. Tá, e os cabelinhos, hein? Qual tu acha que é a simbologia dos cabelinhos? Que antes dela mandar ela cuida ele vai rejuvenescendo... E aí, antes dela mandar ele pra sair pra correr, ela tira os cabelinhos. Eu acho que é um pouco um pouco do que a gente precisa deixar pra trás, assim. Quais são as partes disso que não fazem mais sentido?
É um pouco de poda, eu acho. Tu não acha? Sim. Inclusive é o que tá dito aqui. Ótimo. Melhor ainda. A velha está podando ligeiramente o lado masculino. Sabemos que o corte dos galhos secos ajuda a árvore a crescer com mais força. Sabemos também que a eliminação das flores e de certas plantas faz com que elas fiquem mais vigorosas, mais exuberantes. Para a mulher selvagem, o ciclo de desenvolvimento e redução do ânimos é natural. Trata-se de um processo arcaico, antiquíssimo. Desde os tempos imemoriáveis, é assim que as mulheres abordam o mundo das ideias e suas manifestações objetivas. O que a velha nos ensina é como se faz. Eu acho que é um pouco do negócio do foco também, né? De tipo, o que tem aqui, que é onde eu não tenho que olhar. Eu ficar com o que eu tenho que ter pra eu ficar com essa energia do tigre que eu preciso na hora certa, sabe? Sim, e não a energia Ou da mulher braba, que quer fazer tudo isso. e diz sim. Sim, e não publicar tudo o que tu pensa. Não achar que tu tem que concretizar no mundo tudo que tu passou pela tua cabeça em algum momento. Sim, a coisa do foco, jogar um pouquinho fora pra valorizar o que fica, né? Isso. A coisa do foco tem também essa ideia de que, sei lá, se eu tenho uma lâmpada, ela ilumina uma sala inteira. E se eu quero iluminar só 1 milímetro, isso é foco, né? Mas aí eu tenho um laser que eu consigo cortar a coisa. Eu acho que esse cabelinho tem um pouco disso também. Mas, em suma, a base dessa história é: se tu acha que a força de realização é eterna, tu tá enganada. Então, é importante que as mulheres saibam que o cansaço faz parte do processo, para que elas não se surpreendam quando o cansaço aparece, ou se frustrem e achem que o problema é elas quando o cansaço surgir. Que se sintam culpadas por estarem cansadas. Que é uma coisa que só acontece com elas. Tá todo mundo produzindo, menos eu que tô aqui cansada. E eu acho que a pior armadilha aí é quando a gente se recusa a admitir que tá cansado e fica sendo inútil. Porque daí a gente faço muito isso. Que a gente fica só gastando cartucho. Eu faço muito isso também. Muito mais do que seria confortável admitir. Que a gente fica só queimando cartucho e queimando pestana e não tá fazendo nada, mas não consegue admitir. E sei lá, eu lembro quando eu trabalhava em empresa, tinha, assim, momentos de burnout mesmo, assim, de estar esgotada, de, tipo, ter passado, de estar 2 semanas trabalhando 15 horas, sabe? E daí o final de semana não é o suficiente pra segurar, e às vezes tu precisa trabalhar um pouco no final de semana e responder umas coisas. E eu me lembro de passar, no meu último emprego, às vezes eu passava a tarde inteira tentando fazer uma coisa. E aí abria não sei o quê, aí não conseguia completar nenhuma tarefa, mas não conseguia ao mesmo tempo dizer: eu não tô conseguindo trabalhar, eu preciso descansar, eu volto amanhã. E muitas pessoas não têm essa possibilidade nos seus empregos, pelo jeito que a nossa sociedade ainda organiza os seus empregos, mas eu tinha. Eu trabalhava num lugar que era uma equipe pequena, eu tinha uma certa autonomia de gestora, mas mesmo assim eu tinha uma culpa essencial de precisar descansar. E eu acho que eu enxergo isso refletido em praticamente todas as mulheres que eu conheço. Eu acho que as questões de limites com as mulheres muito raramente são de estabelecer os limites a mais do que a gente precisa. E quase sempre em não conseguir estabelecer os limites mínimos do que a gente precisa. De achar que é egoísta a gente priorizar autocuidado. Eu acho que tem o próprio não reconhecimento disso, que é ter noção que não consigo trabalhar, é melhor eu parar e descansar. Tem isso também. Exato. Primeiro é tu não reconhecer, e segundo reconheci, e agora o que eu faço? Saio? Paro? Sim, a gente precisa daí lidar emocionalmente com o fato de que isso gera um descompasso com a cultura de masculinidade pura, né? Porque eu acho que o que quando a gente fala do patriarcado como uma entidade política, às vezes parece que a gente tá falando a cultura patriarcal é isso. A cultura patriarcal é achar que só o nosso lado masculino tem valor. Então, se a gente tá precisando de um cuidadinho, de balançar numa cadeirinha e ficar ponto,
essa coisa fica muito difícil de articular. Por outro lado, quando as pessoas fazem isso no mundo, elas geram uma cura enorme, né? Tipo, quando tu enxerga uma pessoa fazendo isso sem se sentir culpado, num ambiente, dizendo, tá, eu não tô rendendo, eu preciso descansar, eu tô muito cansado e eu volto amanhã pra fazer a coisa. Quando tu enxerga uma pessoa no ambiente fazendo isso, gera uma janela, abre uma janela de cura pro próprio ambiente. Porque enquanto ninguém faz, ninguém pode fazer. E nem sempre a gente tá na posição, se a gente estiver falando sobre emprego, né, especificamente, e não sobre os nossos processos criativos, nem sempre a gente tá na posição de poder ser essa pessoa. Por isso, se tu é uma pessoa numa posição de liderança, esteja cansada quando tu estiver cansada. E aproveita, talvez, assim, eu gostaria de deixar um convite muito amoroso para, assim, as lideranças do novo, né, as lideranças do futuro precisam ser lideranças que sabem estar cansadas e dizer, eu tô cansada, eu preciso descansar. E não inventar uma desculpa, né? Exatamente. Tem que dizer, tô cansada, eu preciso descansar, não é? Preciso fazer tal coisa, tenho outro compromisso, vou sair. Exatamente, não ter a vergonha de... Imagina que revolucionário. Eu acho que isso faz parte da cura dos nossos processos de trabalho. É a gente ter direito de ter as nossas necessidades básicas e não competir com os robôs. Então vamos acabar lendo o último parágrafo? Uhum. É isso que a mulher selvagem nos oferece, a capacidade de ver o que está diante de nós com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir com o tato, com o olfato, com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. Ou então tá, esse foi o último episódio de 2017. Com o final desse parágrafo, a gente se despede de 2017. Até 2018. Vai começar em 2018 com o próximo capítulo do livro. Muito obrigada. Tá, gente. Beijo. Até o ano que vem. Até loguíssimo.